Primeiramente, bom dia. Peraí, de Sejam novo. De bem-vindos. novo, de novo, de novo. Vamos lá. Primeiramente, bom dia. Sejam bem-vindos a uma exposição acerca do tema fauna e flora, especificamente trabalhando os conceitos, no caso, os animais, na verdade, a abelha e a mandioca. Essa exposição de conteúdo vai ser regida por mim, Sávio Luiz, e pelo William Nunes, tudo bem? Inicialmente, eu tenho que fornecer algumas informações acerca da fauna. A fauna é o que compõe todo o grupo de espécies em si, que nós temos de maneira, como posso dizer, de forma mais abrangente no mundo em si. A gente tem dados que são incríveis do ICMBio, né, no caso, a respeito da fauna brasileira, que por exemplo, o Brasil é responsável pela maior gestão de patrimônio em biodiversidade do mundo. A gente tem dados impressionantes, cerca de, por exemplo, 120 mil espécies de invertebrados, 8.930 espécies de vertebrados, no caso sendo 734 mamíferos, 1.982 aves, em si são dados impressionantes em si que favorecem a nossa questão de biodiversidade. É, Além da fauna, a gente também tem questões sobre a flora, que o William vai dar prosseguimento agora. Pô, gente, quando nós estamos falando de flora, né, a gente se refere à representação das espécies vegetais em um ecossistema ou período, né? O Brasil, por Tem o exemplo, a gente... microfone, William. Pô, gente, quando nós estamos falando da flora, a gente está se referindo a uma representação das espécies vegetais em um ecossistema ou período. E aí a gente trouxe aqui como destaque que o Brasil, por exemplo, ele é o país que possui uma maior diversidade de flora de todo o planeta. Aqui estão catalogadas mais de 46 mil espécies de plantas, sendo que é importante ter esse registro também que, dentre essas 46 mil espécies, nós temos 3 mil espécies que sofrem grande risco de extinção, né? E o maior exemplo de diversidade da flora no Brasil, sem dúvidas, a gente tem que trazer como destaque também é a Amazônia e a Mata Atlântica, né? Inclusive, gente, até o nome do nosso país ele surgiu em virtude de um elemento da nossa flora, né, que foi o pau-brasil. Era uma espécie muito encontrada aqui quando os portugueses chegaram, né, quando os colonizadores chegaram, e acabaram dando o nome dessa espécie de pau-brasil, e logo em sequência, pela importância que ela teve em todo o processo da colonização, acabou tendo o nome do nosso país sendo Brasil. E assim como a flora, né, a fauna brasileira ela está dividida em 6 biomas predominantes aqui no nosso Brasil. E dentre elas a gente pode destacar, por exemplo, na flora do Cerrado, é uma vegetação rasteira e árvores esparsas de médio e pequeno porte, e cerca de 4 mil espécies de plantas existentes no Cerrado, elas são endêmicas. E o que é isso? Elas são espécies que elas só conseguem se desenvolver ali, naquela região, certo? Na Caatinga, nós destacamos também vegetação resistente ao solo do semiárido brasileiro. E uma característica muito importante das espécies da flora é, na Caatinga é que a maioria das espécies ela possui uma característica de armazenamento de água próprio, justamente para se preparar, né, para as situações de seca que predominam na região. Um outro bioma é o Pantanal, né? O Pantanal, a vegetação ela é muito vinda de outros biomas e foi se adaptando às poucas áreas secas ou alagáveis e há uma grande diversidade de espécies de plantas aquáticas também nessa região. O quarto bioma a se destacar é o dos Pampas e nele nós encontramos poucas árvores esparsas e diversas espécies de gramíneas, né? Na flora da Mata Atlântica, que são as que eu falei aqui no começo, que são as que mais se destacam, nós temos uma floresta tropical que abriga a maior diversidade de espécies por unidade de área. Por isso a gente vê que é sim um bioma que se destaca bastante. Assim como a Amazônia, né, que é uma floresta tropical úmida
e nele encontra-se um terço de todas as espécies de plantas existentes na América do Sul. Então, por aqui a gente consegue observar o porquê elas têm esse destaque, né? Da importância que elas têm na flora não só brasileira e não só também na América do Sul, mas como no mundo todo, né? A importância que elas têm. Pode passar. Certo. Gente, como bem dito no início da apresentação, a gente ia trazer um panorama geral e depois se aprofundar nas espécies em si. A gente vai falar dessas duas espécies, né, que no caso seria a abelha e a mandioca. Eu vou iniciar agora a trabalhar a abelha. Em si, a abelha, o animal, ele possui uma série de características incríveis aqui que vão ser ressaltadas. E a gente vai trabalhar também a importância, o ambiente onde as abelhas estão inseridas e trazendo um pouco do Piauí, que para quem não sabe, o nosso trabalho aqui está vindo diretamente da Universidade Federal do Piauí. Em si, a gente vai tentar abranger essa parte também, da questão da região. Beleza, a gente tem a abelha, né? Quando a gente fala na abelha, sei que muitas pessoas lembram imediatamente do filme B-Movie, no caso, a história de uma abelha, muito conhecida por causa da Sessão da Tarde e toda essa questão. As abelhas, de certo modo, estão sim inseridas na cultura pop, e a gente tem essas certas referências. Mas o ideal, quando a gente se fala em abelha, seria lembrar precisamente de um animal artrópode, da classe dos insetos, que possui mais de 20 mil espécies diferentes. São animais extremamente inteligentes, que possuem uma sociedade própria, composta por mais ou menos uma rainha, 400 zangões e de 5.000 a 100.000 operárias. Isso no envolto apenas de uma colmeia, para vocês terem uma ideia de como de fato se trata de uma sociedade organizada, tanto que cada um desempenha uma função diferente. A rainha com fim reprodutivo apenas, os zangões em si realizando a parte da questão do pólen e da liberação em si do mel, e a questão das operárias também, fazendo o trabalho geral, tanto de funções até mesmo reparando a colmeia, até fazendo a questão da polinização, certo? A gente tem a questão da a importância das abelhas. É muito legal trazer até uma frase aqui do Albert Einstein, que, por exemplo, é citada como: se as abelhas desaparecessem da face da Terra, a humanidade terá apenas mais 4 anos de existência. Sem abelhas não há polinização, não há reprodução da flora, e sem flora não há animais, e sem animais não haverá raça humana. É uma parte simples que trata do entendimento do quanto esse animal é importante para a gente, porque é através dele que existe a polinização e, consequentemente, a reprodução da flora, certo? E é justamente esse ponto de importância. A gente geralmente trabalha a abelha apenas na produção do mel. Esse é o entendimento comum. Mas a questão básica e de extrema importância seria que a abelha é fundamental no processo de polinização, onde a abelha vai de flor em flor, cultivando em si o pólen e levando de flor em flor, o que, como eu posso dizer, favorece a reprodução da flora, certo? Então a gente vê que toda essa parte de ecossistema tá ligada. O animal favorece, no caso a flora, o meio, ou seja, a gente tem essa questão de desenvolvimento em si das duas espécies por si. A gente tem também uma questão de que, por exemplo, 75% das espécies de plantas cultivadas para nossa alimentação dependem desse processo de polinização, certo? Então a gente vê o quanto somos extremamente dependentes do trabalho da abelha, essa questão da polinização. Outro ponto, o ambiente. Em que ambiente estão inseridas as abelhas? Geralmente onde tem a presença de flores, né? Porque elas necessitam espalhar o pólen e a presença de sol, para quê? Porque a luz é meio que o objeto de orientação delas. Elas precisam do sol para se orientar. Ou seja, a gente sabe que elas vão estar inseridas num ambiente com bastante luz. Um ambiente saudável, ou seja, sem agrotóxico, para que não polua, vamos dizer assim, na produção do mel, porque vai que, por exemplo, a abelha vai coletar o pólen em uma flor que sofreu uma modificação em si por causa do uso de agrotóxico.
aquilo vai modificar toda a cadeia produtiva, desde a questão do pólen que a abelha vai levar para sua colmeia já vai ser diferente, a produção do mel vai ser diferente. Então a gente tem todo esse problema vindo, certo? Outro ponto seria a questão da água, que as abelhas necessitam da questão da chuva em si, tudo bem? Agora já para o quarto ponto, que no caso a gente vai referenciar o Piauí. O Piauí em si, na questão da produção de mel. Por exemplo, é tão marcante a questão da produção de mel do Piauí que a gente tem cerca de 5.000 toneladas produzidas, isso dita pelo IBGE no censo de 2018, para vocês terem uma ideia. Outro ponto extremamente relevante, né, é que a gente tem que o consumo de mel brasileiro é pequeno, pequeno e em diferença, por exemplo, o consumo de mel dos suíços. A gente vê até essa diferença, né? Os suíços consomem tanto mel que por ano eles chegam a consumir 1,5 kg. É surreal. Enquanto o brasileiro médio consome 150 gramas de mel por ano. Geralmente quando tá gripado, doente e tudo mais. Então a gente vê essa diferença em consumo. O Brasil, no caso, ele se trata do terceiro maior produtor de mel, produzindo cerca de 12,3%. Perdão, o Piauí se encontra como terceiro maior produtor de mel brasileiro, fornecendo cerca de 12,3% de todo o mel fabricado aqui na nossa nação. Em si, outro ponto extremamente relevante é que 90% do mel vai para exportação. Então a gente vê que o mel não fica muito por aqui. Outro ponto seria que 6.000 famílias dependem da apicultura em si. A gente pode ver que é um projeto que em si necessita de muita dedicação, pelo ponto que as abelhas necessitam para a proliferação do mel, a questão do pólen e tudo mais. Fora que a gente precisa romper questões, por exemplo, da passividade governamental, rompendo isso com projetos em si que auxiliem os pequenos produtores no período de estiagem, ou seja, que a gente tem uma seca, que a produção de mel fica completamente avariada, certo? Então a gente tem essas questões em si acerca da abelha, tudo bem? Como representante da fauna. Pode seguir, William. Bom, gente, se tratando da mandioca, né? Tem o Bom, gente, microfone, né? se tratando da mandioca, né? Pode passar, sabe? A gente falando da flora, a gente trouxe como exemplo a mandioca, né? Pode passar de novo. E ela é uma raiz nativa da América do Sul, né? Ela era cultivada na Amazônia séculos antes dos os colonizadores chegarem no Brasil. E o nome dela aqui no Brasil se origina do termo tupi mandiogue, ou manioca, né? Que significa casa de mane. Esse casa de mane, vem de acordo com a lenda, né? Que diz que uma índiazinha, ela morreu ainda criança, e as lágrimas da mãe dela teriam fertilizado a terra sobre o corpo de Mane, dando origem a uma planta, né? Manioca, ou mandioca, como nós conhecemos. E das mais de 100 espécies conhecidas, cerca de 80 são brasileiras, ou seja, a gente vê a importância do Brasil na produção da mandioca. Ela, por aqui, ainda tem outras variações de nomes, como, por exemplo, aipim ou macaxeira. Pode passar. A mandioca brava, trazendo aqui mais para as características, ela tem um ácido cianídrico que ele é venenoso. E se ele não for destruído, por exemplo, pelo calor do cozimento ou do sol, ele pode causar doença ou até mesmo matar as pessoas no consumo, né? Então ela tem que ser cozinhada muito bem para que esse ácido cianídrico ele seja destruído, né? Digamos assim. Um outro ponto é que ainda hoje a mandioca ela é indispensável na alimentação de milhares de brasileiros, né? O alimento ele vira farinha, dá origem ao tucupi e à goma, e pode ser consumida de inúmeras formas, né? Não há só a mandioca em si, mas há diversos pratos, como por exemplo até em bolos mesmo, a gente pode estar
utilizando a mandioca, né? Bolo de mandioca, tudo isso na massa do bolo, né? Em diversas maneiras. Além dessa versatilidade, a mandioca ela se conserva no solo por até 3 anos sem estragar. Então isso um incentivo, digamos assim, à plantação da mandioca e por isso tem tanto destaque da plantação aqui no país, né? E ela também é uma excelente fonte de carboidrato, né? Ela é uma espécie que ela é muito forte, a alimentação dela é muito positiva, né? A raiz dela ela não se desenvolve bem em climas frios, com temperaturas inferiores a 15 graus. Por isso ela se destaca muito na plantação dela no Nordeste, né? Que são onde a gente registra é, climas mais altos, né? Temperaturas mais altas. E além disso, também na África se destaca bastante a plantação dessa espécie, né? Dessa espécie da flora, justamente por esse fator dela conseguir se adaptar a temperaturas mais altas, né? Aqui, como tem aqui no slide, mas ela é tolerante à seca e se adapta a diferentes condições de clima e solo. Os mais adequados são os profundos, né? Como ela tem uma raiz muito grande, ela precisa que esses solos eles sejam profundos para ela conseguir se desenvolver muito bem, né? E aí que as condições desses solos não sejam nem muito arenosos e nem muito alagados, né? Seja aquele meio termo. Aqui a gente trouxe as referências que a gente utilizou para a elaboração do nosso trabalho, da nossa pesquisa. E é isso, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado das contribuições que nós trouxemos a respeito não só da fauna e da flora como um todo, mas os exemplos que a gente trouxe especificamente da abelha e da mandioca. E é isso, muito obrigado. Até, gente.